Eu espero ser rápido nesta noite, nesta reflexão da palavra de Deus que eu tenho para nós. O Salmo 91. Nós vamos ver alguns pontos. Eu quero meditar com os irmãos em alguns pontos deste Salmo 91. E eu acredito que no decorrer destes dias, sempre nas minhas transmissões, eu quero pincelar um salmo e trazer para a nossa reflexão. Quando nós lemos os salmos, nós aprendemos muitas coisas com os escritores. Os escritores dos salmos, alguns foram Davi, outros são de Moisés, outros de Asaf, outros não têm o autor. No entanto, os salmos, eles nos dão lições, trazem lições profundas para a nossa vida, em todo o tempo. E como nós estamos vivendo, digamos, um momento de angústia, de incertezas, de tribulações, de inquietações, porque embora estejamos no isolamento dentro de nossas casas, mas é lógico e é claro que isso nos deixa às vezes inquietos, porque a gente fica sem saber o que vai acontecer, o que vamos fazer amanhã, como é que vão ficar as coisas. E isso nos traz, às vezes, algumas ansiedades, e eu já quero dizer que eu estou entrando em contato com a irmã, a nossa em Cristo, que é psicóloga, e estou entrando em contato com ela para a gente fazer uma live com ela, e ela trazendo, como ela é uma serva do Senhor, ela trazendo alguma explanação de como nós enfrentarmos esses dias de isolamento, de como devemos lidar com os nossos familiares, porque, que queiramos ou não, ficamos o dia todo dentro de casa, e isso pode trazer algumas questões e alguns desentendimentos e tantas coisas, ou até mesmo tristeza e angústia na alma. E por isso eu estou conversando, e logo que eu acertar com ela, a gente vai avisar para fazer essa live com essa irmã psicóloga. Ela mora em Salvador, mas é uma amiga nossa, uma filha na fé, e eu acredito que vai ser muito bom. Mas nós não vamos fazer essa transmissão aqui pelo Facebook. Nós vamos fazer a transmissão pelo Instagram. Então, prepare-se. Eu vou avisar com bastante antecedência para que você se prepare para, naquele dia, a gente tratar. E eu sei que vai ser muito bom, porque assim, eu ministro a palavra, a pastora Beth também ministra uma palavra, e temos procurado de uma maneira muito coerente e pedindo sabedoria de Deus para transmitir uma palavra de conforto, de consolo, de tranquilidade para o seu coração. Mas não resta dúvida que um profissional na área da psicologia, talvez, com certeza, ele tenha algo a mais a nos dizer. Amém? Então, nós vamos ao que interessa. Vamos à palavra de Deus, a nossa reflexão desta noite. O Salmo 91. O salmista diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo
e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, versículo 2, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Eu não vou ler o Salmo todo agora, porque nós vamos pincelando alguns versículos, mas quando eu leio este versículo, me vem à memória uma canção muito bela e muito bonita e confortadora. Uma canção que diz: que segurança sou de Jesus. Que segurança. Essa é uma parte de um hino muito bonito de louvor a Deus, pela proteção que Deus nos concede e que Ele tem dispensado aos seus servos. Amados, você não pode imaginar, e se você começar a pensar comigo, você vai começar a glorificar a Deus, e pode glorificar alto em sua casa. Aqui você dá um joinha, você bota um amém, mas em casa você pode dar glória a Deus mesmo, e gritar mesmo. Os vizinhos têm que ouvir você dando glória a Deus. E você perguntar por quê? É porque você está desfrutando da proteção divina de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. O salmista, neste salmo, ele louva a Deus porque Deus é o refúgio do crente. Ele é o nosso refúgio. Uma coisa que eu quero trazer antes de a gente continuar é dizer que nós não podemos pegar este Salmo 91, porque, infelizmente, muitos crentes e pessoas mesmo não crentes, eles pegam o Salmo 91, abrem a sua Bíblia no Salmo 91 e põem lá numa estante ou em cima de uma mesa, e este salmo parece que serve de amuleto. Mas eu quero dizer para nós, para você, que não devemos fazer isso jamais. O salmo não é um amuleto. Outro dia eu cheguei numa loja e estava lá a Bíblia aberta no Salmo 91, aquela página já tinha tomado tanto sol e tanto calor e tanta coisa que se você pegasse naquela página, ela ia se rasgar. E eu perguntei, mas por quê? Não, aqui é para minha proteção. Não é o salmo em si que nos protege. O salmista fala do Deus que é o nosso protetor. É uma coisa totalmente diferente. Você concorda com isso? Uma coisa é eu pegar a Bíblia, aqui minha Bíblia, e ficar com ela aberta assim, o Salmo 91 é minha proteção. Alguns até dizem, não, eu tenho o Salmo 91 como minha proteção. Querido, não é o Salmo. O Salmo foi escrito como uma proteção pelo autor. Ele tinha a intenção de revelar aquele que lhe protege. Ele não disse só se você pegar o Salmo 91, fizer um lugarzinho, enrolar o papel, colocar, pendurar no pescoço, você vai ser protegido. Ele não disse se você abrir a Bíblia e botar lá na sua porta, no Salmo 91, ela vai lhe proteger. Não é isso que o salmista jamais ele quis dizer isso. Mas, na verdade, o salmista ele quis revelar-nos o Deus protetor. Ele faz aqui no versículo 1 uma declaração de fé. O salmista ele faz no versículo 1 uma declaração de fé. E qual é a ênfase que ele dá no versículo 1? No esconderijo ou naquele que providencia o esconderijo. Veja bem a pergunta. O salmista está dando ênfase ao esconderijo ou àquele que providencia o esconderijo? Esta é uma pergunta. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender. Então,
ele diz, por esta razão é que eu tenho esta pergunta, e faço novamente para que você entenda. A ênfase aqui é no esconderijo ou naquele que providencia o esconderijo? Será que você poderia escrever aí para mim, para saber se você entendeu a pergunta? O salmista está levando a nós a uma reflexão, a um pensamento. Poderíamos dizer que em ambos, o esconderijo seguro só tem sentido para nós em sê-lo por causa do Senhor. O salmista diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente descansará. A sombra do onipotente é o Deus. Deus que é o onipotente. É nele que nós encontramos o esconderijo seguro. Em Deus, a sombra do onipotente. Por que ele fala isso? Porque Deus não está distante. Deus ele não está distante de nós. Ele nos oferece o acesso, né? Ele está próximo de nós e ele nos oferece o acesso. E nele nós podemos nos esconder. Nele nós vamos estar seguros. Nele é que nós vamos estar seguros. Entendeu? Nós poderíamos, eu estou aqui na minha casa. Você está na sua casa. Você pode dizer, a minha casa me dá uma segurança. Sim, mas olha o que o salmista diz. Se não fora o Senhor, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Você entendeu agora uma coisa da outra? Quer dizer, a casa oferece segurança. A gente bota uma tranca, bota uma grade, bota uma cerca elétrica. Pronto, eu estou na minha casa, estou em segurança. Mas o salmista desmonta tudo isso. Se nós não olharmos para o Senhor e se nós não confiarmos no Senhor, ele desmonta tudo isso e diz que não adianta nada. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. É muito simples de entender isso. Por isso que a primeira coisa, essa declaração do salmista, ela é uma declaração de fé, de confiança no Senhor. O esconderijo de Deus não é um lugar para fuga das responsabilidades que temos. Mas o esconderijo de Deus é um lugar de descansar quando as nossas forças estão acabando. Entenda o que eu estou dizendo. O esconderijo do Senhor não é um lugar de fugirmos da nossa responsabilidade. Vou dar um exemplo, vou ser mais claro com os irmãos. As autoridades da saúde estão pedindo para nós permanecermos em nossas casas. Eles estão pedindo que ao sairmos usemos máscaras. Ele está pedindo para que onde nós chegarmos, onde formos, passarmos álcool. Ao voltarmos para o nosso lar, a gente tira a sandália, troca de roupa, tome banho, passe álcool novamente. Essa é uma coisa que eles estão nos pedindo. Mas a nossa confiança em Deus não anula essa prevenção. Eu não posso dizer, eu tenho tanta fé que eu vou andar na rua mesmo, não vou usar máscara, não vou me preocupar com ninguém. Eu tenho minha fé. Mas não é assim. Então, a nossa fé não anula a nossa responsabilidade. Mas quando fazemos a coisa certa, aí sim nós alcançamos a segurança do Senhor, o amparo do Senhor. E é isto que eu quero. Aí quando nós não encontramos, ou nossas forças estão se esvaindo,
aí nele nós encontramos descanso. O descanso é para nos ajudar a ganhar mais força para batalharmos. O descanso não é para relaxarmos, mas o descanso que Deus nos dá é para adquirirmos mais forças para a batalha. Nós, todos os dias, estamos vencendo as batalhas diárias. Afinal de contas, o Senhor Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Então, assim, de manhã eu me levanto, oro com minha esposa, oro por vocês, oro pela nossa cidade. Nós temos orado ao meio-dia, nós temos orado às 18 horas, nós temos orado ao final da noite. E eu vou começar a chamar alguns irmãos para orar comigo. Eu não quero orar só eu e minha esposa. Já já nós vamos marcar um grupo e chamar para nós orarmos juntos. Não apenas gravar uma oração e mandar, mas assim, fazermos a nossa chamada de vídeo, tipo uma conferência, e nós, cada um vai fazer a sua oração. Vamos estar em lugares distantes, como eu estou fazendo com os nossos pastores. Eu tenho orado com os pastores de Roraima, de Goiânia, Fortaleza, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Tocantins, do Amazonas. Eu tenho orado com todos esses pastores. O que é que eu faço? Faço chamada de vídeo, numa teleconferência, junto 8, 10 pastores, e nós fazemos reuniões de orações. Que maravilha! E então, voltando ao nosso salmista, então o esconderijo é o lugar onde nós vamos quando nós estamos ansiosos da presença de Deus. Quando nós estamos precisando de renovar nossas baterias, então aonde é que eu vou? Eu vou na fonte. E Deus é o nosso refúgio, é Ele que renova nossas forças, é Ele que nos, como diz o profeta Isaías, Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E é justamente nos momentos mais difíceis quando nós precisamos da ajuda do Senhor. Por isso o salmista, ele nos dá esta palavra. Aquele que habita, o que habita no esconderijo do Altíssimo, habita, a sombra do Onipotente descansará. E no versículo 2, ele diz assim, ele mostra a confiança deve ser totalmente em Deus. Eu tenho repetido isso e vou dizer quantas vezes for necessário. Nós temos autoridades, nós temos os líderes do país, dos municípios, do estado, temos os cientistas, temos, muita gente aí tentando descobrir uma vacina, um medicamento, uma solução, mas para nós, querido, a nossa esperança e a nossa confiança não deve estar nestes homens. A nossa confiança deve ser no Senhor. Olha no versículo 2, ele diz ao Senhor. Diz, o salmista, ele está dizendo, diz ao Senhor, não é o Senhor que está dizendo. Senhor, o que é que eu tenho dito para o Senhor? O que é que você tem dito para o Senhor? O salmista diz, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pronto. O salmista declara a sua plena confiança no Senhor. É nele que nós precisamos confiar. Esta é uma declaração maravilhosa. Como nós vimos, no versículo 1, o salmista usa a terceira pessoa, mas aqui no versículo 2, ele usa a primeira pessoa. Veja bem, no versículo 1 ele diz, aquele que habita, ele usa a terceira pessoa. Pode ser qualquer um, pode ser eu, você que está aí do outro lado. Mas agora, na hora dele fazer essa declaração a Deus,
ele usa a primeira pessoa. Ele diz, meu Deus. Ele diz, meu refúgio. Ele diz, meu baluarte. Ele diz, em quem eu confio. Você entendeu? É esta a experiência que eu almejo e desejo ter cada dia com Deus. Eu me lembro de Paulo, quando estava no navio sendo conduzido para Roma, que o navio ia naufragar e o pessoal queriam pular do navio. Paulo chega e diz assim, olha, o Deus que eu conheço e o Deus que me conhece, o Deus, ele falou comigo. O meu Deus falou comigo e disse que se vocês permanecerem no navio, ninguém vai morrer afogado, nem por causa do naufrágio. Não, permaneçam no navio. Para mim é como se Paulo estivesse dizendo hoje assim, permaneça em casa e Deus vai salvar vocês todos. É como lá no deserto, quando Deus falou com Moisés que ia enviar a morte aos primogênitos e então colocou o sangue nos ombreiros da casa e o povo ficou em casa. O povo não ficou andando aí pelo deserto, nas ruas, não. Eles ficaram dentro de casa e quando o anjo passou, ninguém foi atingido daqueles que estavam plenamente fazendo aquilo que o Senhor havia dito. Então, essa é a confiança do salmista. Ele usa a primeira pessoa, pois ele acredita que o Senhor é o seu refúgio. A pergunta que eu faço para você, você está crendo mesmo que Deus é o seu refúgio? Você está crendo mesmo que Deus é o seu baluarte? Você está crendo mesmo que Deus, ele é aquele que você confia plenamente? Aleluia. Queridos, ele faz isso. Ele diz, direi ao Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O baluarte quer dizer fortaleza. Meu Deus, quem confia? O Senhor, em hebraico, é Yahvé. O nome particular com o qual Deus se revelou a Israel. Deus é Elohim. O nome mais geral para Deus, o pronome meu, mostra a intimidade que o salmista tinha com Deus. Quando ele diz o meu Deus, é algo muito íntimo, muito profundo. E é isto o que Deus quer que você tenha esta experiência com ele. Eu fico muito preocupado com muitos irmãos e pessoas que a fé dele é baseada na dos outros. A vida de alguns crentes é baseada na fé de outras pessoas. Mas o salmista ele nos leva a um nível maior. Ele diz que nós precisamos ter a nossa experiência. Você tem que dizer assim, quando eu oro a Deus, eu sei que ele me ouve. Precisamos orar juntos? Sim. Coletivamente? Sim. Precisamos orar uns pelos outros? Sim. Eu peço oração aos irmãos? Sim. Mas eu preciso ter a minha experiência com Deus. Eu preciso conhecer o meu Deus. Eu preciso saber que ele me vê, ele me conhece e eu preciso conhecer ele também. Por isso que no versículo 2, o salmista expressa de maneira maravilhosa e descreve a felicidade que ele tem de ter como Deus e ter onde habitar em meio às dificuldades, às aflições, às suas angústias, às suas tribulações, os dias difíceis. O salmista sabia em quem descansar. E nós precisamos aproveitar esse momento que estamos passando para aumentar a nossa intimidade
com o Senhor. Nós precisamos aprofundar a nossa intimidade com Deus. Precisamos sair dessa crise da qual nós estamos passando melhores do que quando começamos. Se eu já tinha comunhão com Deus, eu quero sair melhor. Eu quero ter tido mais experiência com Deus do que antes. E é isso que o salmista nos ensina neste salmo. Este versículo ensina uma verdade também muito importante. O refúgio do Senhor, a sua fortaleza, é para todos nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É uma proteção para todos. Mas, eu quero dizer, por mais enriquecedora que seja a experiência de outra pessoa, o mais importante é a minha experiência com Deus. Eu não posso depender da experiência do outro. Eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Eu quero levar a você nesta noite, irmãos, a ter uma experiência com Deus. Eu quero que você que está aí agora me ouvindo, você tenha uma experiência. Eu quero que você tenha alegria agora na sua alma, no seu espírito. Quem sabe você pode ser tomado agora pelo Espírito Santo de Deus e sentir uma alegria que talvez há tempo você não sentia ou que nunca sentiu na sua vida. Você pode ter esta experiência hoje, agora, com Deus. Quero levar o versículo 3 ao versículo 6, diz aqui o texto da palavra de Deus. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos voltar ao princípio. Queridos, não é o salmista e nem é o Salmo 91 que vai nos livrar do laço do passarinheiro. Preste atenção. Preste atenção. Não é o Salmo 91 aberto na sua mesa, na sua estante, na cabeceira da sua cama, em qualquer outro lugar. Não é o Salmo 91 que vai te livrar do laço do passarinheiro. Mas o salmista mostra, pois ele, quem é ele? Deus, ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade, pavê e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amados, o que eu estou lendo aqui, parece que quando a gente liga a televisão é a notícia do momento. Peste que assola, mortandade que assola ao meio-dia. Você liga a televisão, você entra nas redes sociais, você entra no YouTube, qualquer canal, a notícia ainda tem um detalhe, ainda tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Já não basta a imprensa que só fala a mesma coisa e só traz as piores notícias, nunca traz as melhores notícias, porque só eles falam 1 hora das notícias ruins e 5 minutos, olhe se falar de alguma coisa boa, e ainda tem muita gente que vai para as redes sociais para dar estatística. Paciência, né? Misericórdia. Amado, eu não estou aqui para dar estatística de
do que está acontecendo. Eu estou aqui para revelar a palavra de Deus para o seu coração. Levar uma palavra de confiança que lhe tranquilize, que leve você aos pés do Salvador, que leve você aos pés do Senhor, que é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, é o que nos livra. Amém? Esta é a minha função. Então, o salmista aqui do versículo 3 ao versículo 6, ele fala daqueles perigos que nós vemos, que nós não vemos na verdade. É como eu estou falando sobre o vírus. Nós não vemos o vírus. E o salmista fala sobre isso, dos perigos que nós não vemos, mas que estão diante de nós, que está perto de nós. E por isso as autoridades recomendam que a gente não saia da rua, que a gente use máscara, que a gente lave as mãos com sabão, que use álcool, etc. Tudo isso os irmãos já sabem. Mas ele descreve o perigo iminente com algumas imagens comuns no nosso dia a dia, que nós vivemos no dia a dia, tanto na cidade como no campo. Quando ele fala do laço do passarinheiro, ele está falando do campo, das pestes perniciosas, né? Terrores à noite, a mortandade, peste. Todas estas são coisas, amados, que não conseguimos ver, por isso temos que evitar que elas nos atinjam. Temos que evitar que elas cheguem até nós. Precisamos de tomar todos os cuidados. É preciso, então, um poder extraordinário, um poder fora de nós, que possa detê-las para que elas não nos atinjam. E quem é esse poder? Deus. Por isso que ele diz lá no versículo 2, em quem eu confio. Porque estas coisas são coisas invisíveis. O salmista, ele mostra essas coisas que são invisíveis. E estas imagens que ele mostra poderiam ser substituídas por outras coisas na vida diária que teriam o mesmo significado. Qualquer poder oculto, né, que tentem nos atingir todos os dias, e se nós não tivermos a proteção de Deus, pereceremos. Se não for o Senhor que nos guarde, vamos perecer. Mas se nós confiarmos no Senhor e fizermos a lição de casa, seremos protegidos e guardados pelo Senhor. Querido, amados, é verdade dizer que nada acontece na vida do crente sem que Deus o permita. Nada acontece. Tudo o que acontece é porque Deus permite. Quero ir agora ao versículo 7, ao versículo 10. O versículo 7 diz assim: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Senhor a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. O resumo desse texto, do versículo 7 ao versículo 10, eu vou dizer uma frase bem curta. Fazer um resumo, uma síntese, mas bem mesmo sucinta. A frase é: não se desespere. Não se desespere. Para mim é isso que Deus está falando comigo agora. Deus falou antes, Deus está falando comigo. E eu espero que Deus esteja falando com você também. Não se desespere.
Olha o que ele diz: porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e o teu Altíssimo a tua habitação. Versículo 9. Aqui está o segredo, é nós colocarmos o Senhor. O desespero não é uma atitude daquele que confia em Deus, não. Não podemos pensar que alguém que confia em Deus entre em desespero. Se entrou em desespero, é porque deixou de confiar em Deus. Deixou de entregar tudo nas mãos do Senhor. No entanto, o resultado da confiança é a segurança e a visão das consequências, diz o versículo 7 e o versículo 8. O salmista falou de muitos caindo à esquerda e à direita, mas o homem de Deus permanece firme sem ser atingido. Eu ministro sobre você nesta noite, que você tenha essa confiança e essa certeza de que Deus está lhe guardando, lhe protegendo, e de que você não será atingido. Tome posse desta palavra para o seu coração. Sabe por quê? Porque nós não precisamos nos desesperar. E por que não precisamos ficar desesperados? Porque temos um refúgio seguro. E temos uma habitação com o Senhor. O apóstolo Paulo nos dá uma palavra muito importante. Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz assim: e se sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são algumas coisas, irmãos. Paulo não disse algumas coisas concorrem, ele diz todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, isso inclui até algumas coisas que não nos são agradáveis. Isso inclui até algumas dificuldades que venhamos passar. Isso inclui até estarmos passando o que nós estamos passando agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E para isso, querido, nós precisamos entender uma outra coisa muito importante. Nós precisamos entender que se fizermos do Senhor, como diz o salmista, no versículo 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Pronto, este é o caminho para nós vencermos qualquer coisa e sairmos do desespero. Não precisamos nos desesperar. Aí ele diz que nenhum mal, versículo 10, nenhum mal te sucederá. Por que nenhum mal nos sucederá? Por quê? Aí essa é uma pergunta, né? Mas por que nenhum mal vai nos suceder? Aí você vai responder por quê. Amém? No versículo 10 diz, podemos dizer com convicção que nenhum mal virá para destruir ou acabar conosco, e nenhuma praga virá sem alguma lição que possa nos ensinar. Por isso que eu, a pastora Beth, temos batido nesta tecla. Qual a lição que nós vamos tirar deste momento? Precisamos tirar uma lição deste momento. E para caminharmos para o fim, o versículo 11, ele diz assim, olha que coisa maravilhosa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide,
calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Em outras palavras, o salmista está dizendo que somos mais do que vencedores. O salmista, nesses versículos de 11 a 13, esses versículos mostram a ministração de anjos como agentes de Deus, no cuidado para aqueles que confiam no Senhor. Então, amado, Deus nos dá força e nos promete segurança para enfrentarmos situações que cobram de nós muita coragem. Seja corajoso, seja forte, não temas. O Senhor diz, não temas. Recentemente eu ministrei sobre esse tema. Não temas. Então, você precisa permanecer confiando no Senhor. Por isso, não vamos sair por aí tentando provar que somos super crentes. Eu fico muito preocupado com pessoas, com servos, com alguns crentes que se acham super crentes, que parece que tem mais poder do que o próprio Deus. É preciso sermos cautelosos. Precisamos sair com cuidado, não sair pisando em serpente, em leões. Se as autoridades dizem, fique em casa, tome todas as providências necessárias, só saia de casa para se for de extrema necessidade, mas mesmo assim, tendo todas as precauções, então por que nós vamos sair por aí? Somos super crentes? Vamos mostrar assim? Não, queridos. Vamos ser prudentes. Esta é a recomendação bíblica. Sermos prudentes. Vai chegar um momento onde nós vamos congregar, voltar ao templo, nos reunirmos como antigamente. Eu creio que Deus vai deixar você ter muita saudade de estar congregando. Para o verdadeiro crente, esse vai ser um momento de uma experiência que quando nós voltarmos ao templo, nós vamos ter muitos testemunhos para darmos acerca das nossas experiências nesses dias que ficamos em isolamento. Por isso, não vamos sair por aí, não vamos agir extraordinariamente, como se, não, Deus falou, eu tenho que agora. Não, queridos, Deus fala, hora de um modo, hora do outro. Agora é hora de ficar em casa. A Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado. E agora é hora de ficarmos em casa, amém, irmãos? Não vamos tentar a Deus, não vamos sair por aí fazendo o que Deus não mandou. Porque se nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós também sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer, sim. Nós vamos sair dessa como vencedores. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos sair mais do que vencedores. Amém? E para finalizarmos este salmo, versículo 14 ao 16, ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei-o salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Em outras palavras, podemos confiar em Deus, porque Deus
não falha. O salmista agora descreve uma coisa maravilhosa. O salmista descreve o próprio Deus falando. Que coisa maravilhosa. Agora o salmista descreve a resposta de Deus aos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que têm Deus como refúgio, como fortaleza, aquele que se esconde, né, debaixo da sombra do Altíssimo. O salmista descreve, oferece essa fala de Deus para nós de uma maneira espetacular. Ele diz que versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O salmista está dizendo assim, que Deus disse, como você se apegou a mim com amor, olha o que o salmista diz, não é? O salmista está dizendo que Deus disse. Deus disse assim, como você se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Eu poluei no lugar salvo, porque conhece o meu nome. Precisamos conhecer a Deus, saber quem é Deus. Amém? Isso é ter segurança. Isso é confiar em Deus. Isto é estar próximo de Deus. O versículo 15 ele diz, ele me invocará. Coisa boa é nós sabermos disso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Versículo 15. Ele diz, na sua angústia eu estarei com ele. Você prestou atenção? Abra sua Bíblia aí. Na sua angústia eu estarei com ele. Quem é que está dizendo? Deus está dizendo isso para você. Na sua angústia eu estarei com ele e livrar-o-ei e glorificarei. Deus nos livrará no dia da angústia. Nós vamos ler os Salmos e nós vamos encontrar várias vezes, no dia da aflição, clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu e os livrou. No dia da angústia, clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou de todas. No dia da angústia, então, sabe quem pode nos livrar do dia da angústia, da peste, de tudo? É o Senhor, somente o Senhor. Então, amado, creia que Deus, ele cumprirá o que ele promete. O versículo 16, ele diz, saciá-lo-ei com longevidade. Quer dizer, Deus vai lhe preservar da morte, vai dar longa vida. E ele disse, lhe mostrarei a minha salvação. Por isso, querido, recapitulando para nós concluirmos. Primeira coisa, aquele que busca o Senhor, o refúgio, encontra abrigo e não é desapontado. Nunca será desapontado. Porque Deus virá ao nosso encontro. Ele nunca vai virar as costas para nós. Por isso é preciso confiarmos plenamente nele. Segunda coisa, diante das mais terríveis situações, não precisamos ficar desesperados. Guarda essa palavra. Não importa qual seja a circunstância, não fique desesperado. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Calma. Você perdeu, mas Deus pode lhe oferecer algo melhor. Quem sabe você agora não vai ser um empresário? Quem sabe você ficou tanto tempo aí e agora Deus quer fazer de você um empresário. Dá algo melhor para você. Quem sabe você diz, mas aconteceu isso. Não importa. Não se desespere. Olhe para o Senhor. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Pergunte o que o Senhor quer lhe ensinar em meio a tudo isso. E você vai ter uma resposta. Ele não disse, se me invocar, eu responderei. Ele disse, eu estarei
com Ele. Amém? E por fim, a maior vitória que já conquistamos foi a nossa salvação. Aquilo que era uma condenação para nós, agora Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo será mais fácil, querido, para nós, tudo será mais fácil para você, quando nós conscientizarmos de que o maior bem que nós temos é a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos para que nenhum de nós venhamos sermos atingidos por este vírus. Assim como muitas pessoas oram para não ser atingido por um câncer, por uma doença mortal. E quantos servos de Deus foram atingidos por câncer e outras doenças mais e morreram? Mas uma coisa eu lhe digo, eles estavam salvos. E eu sei que eu tenho por experiência, às vezes, no meu ministério, de visitar pessoas quase em estados terminais, mas servos de Deus, e ao chegar lá, ao invés de confortá-los, eles nos dão palavra de conforto, porque a sua fé está firmada em Jesus Cristo. Queridos, o Salmo 91 nos ensina coisas maravilhosas. Enquanto estivermos no deserto, enquanto estivermos passando por este momento, é o momento de nós termos intimidades com Deus e permanecermos firmes no Senhor. Fica aqui esta palavra. Quero orar com você. No próximo live eu vou falar de outro salmo. Estou buscando, orando e vendo o que Deus quer para nós nos salmos. Que lições nós podemos tirar? E essa lição de hoje foi maravilhosa. Não é o salmo que vai nos livrar. Não é eu pegar aqui a minha Bíblia, no Salmo 91, e colocar aqui sobre minha mesa, na cabeceira da minha cama, ou até mesmo botar assim na minha cabeça. Não, o Salmo 91 é que vai. Não, não é o Salmo 91, mas é o Senhor. O salmista está nos revelando o Deus dele, que ele confiava, que ele buscou e que Deus falou com ele. E o salmista está dizendo assim: ponha sua confiança em Deus, em mais nada, porque é Ele que vai te livrar, é Ele que vai te socorrer, é Ele que vai te ajudar. Enquanto isso, também faça uma introspectiva. Como é que eu estou com meu Deus? Como é que eu estou vivendo com Deus? O que é que eu estou buscando de Deus agora? Então é isso que nós devemos fazer. Deus abençoe. Quero orar por você agora, para você refletir sobre esta palavra e ler esse Salmo 91 agora com outros olhos. Não como um amuleto. Não. Mas ler como algo que Deus nos revela, ou nos revelou de uma maneira maravilhosa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta oportunidade. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão que ouviu esta reflexão, que nos acompanhou e que nos assistirá posteriormente. Que aquele irmão ou irmã que não entendeu tudo, que possa rever outras vezes, assistir e ouvir outras vezes esta palavra e possam ser edificados na rocha e possam dizer, como disse o salmista: o Senhor é o meu escudo, é a minha rocha, é a minha fortaleza em quem me refugio. Pai, muito obrigado no nome de Jesus. O Senhor vos abençoe, queridos.
Paz do Senhor para vocês. Amanhã vamos ter outra mensagem. E eu vou combinar com os irmãos para nós fazermos aquela nossa transmissão por vídeos, para nós orarmos juntos. Amém? A paz do Senhor e até outro momento. Shalom.